Glória a Deus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Diga amém. Tem alguém aqui loucamente apaixonado por Jesus? Cadê os irmãos que vieram desse último encontro agora? Cadê você? Glória a Deus, que povo abençoado, aleluia. Que povo ungido. Tiveram um pós-encontro agora. Que bênção. Quantos aqui receberam algo poderoso no pós-encontro? Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Quantos estão conosco aqui pela primeira vez hoje? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez aqui. Glória a Deus, tem um irmão ali, tem mais pessoas ali. Que bênção, sejam bem-vindos. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 18, verso 28. Aleluia. Queridos, tivemos uma madrugada muito poderosa na vigília do clamor lá na Iac Palanque. Foi algo poderoso. Obrigado, queridos, que bênção. Um dia eu vou fazer parte desse coral. Deus vai tocar no coração de vocês para deixar eu entrar nesse ministério aí. Estou quase mudando de igreja, estão paralisando o meu ministério. Já estou há 11 anos tentando entrar para o louvor, ninguém deixa. Mas talvez um dia isso aconteça, aleluia. Vocês veem que de vez em quando eu canto aqui no meio deles, assim, né? No meio da... Vai que cola, né? Vai que um dia eles falam, não, apóstolo, entra aqui, ajuda a gente. Que benção, que coisa linda, cada dia estamos fazendo melhor para o Senhor. Amém? Você está aí comigo? Está tudo bem com você? Você está assim, mais fortinho, né? 2 meses de casado, já está assim, alegre, feliz. Ei, Júlia, está cozinhando bem, hein? Que bênção, glória a Deus. Lucas 18, verso 28. Como é bom ser feliz, né, gente? Como é bom ser livre, né? É muito bom sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou diante de um povo livre que passou pelo encontro. Glória a Deus. Sabemos que já tem muita gente viajando. Sabe que tem gente que viaja agora, antes do Natal. A gente tem ensinado isso aqui nessa igreja. Você é novo, né? Você está chegando agora. Mas os inteligentes não viajam no dia que todo mundo viaja. Porque no dia que todo mundo viaja é tudo mais caro, tem mais trânsito. Quem está entendendo? Pastor, mas eu sou CLT, eu só consigo viajar quando todo mundo viaja. Não tem problema. Deus ainda vai te dar a graça e você vai conseguir viajar fora da estação. Amém? Então, enquanto todo mundo está viajando, nós estamos desfrutando aqui nos 12 dias. Nós estamos no culto do Natal, vai ser um culto especial de Natal, o culto da virada, e passamos 12 dias, já há 8 anos, vai fazer que nós na IAB Vila Matilde temos 12 cultos direto. Quando termina os 12 cultos, parece que nós já vivemos 6 meses do ano. Aí tem gente que está começando o ano, né? Lá no dia 4, no dia 5, ou lá... Dizem que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Mas nós, antes do carnaval, já nos 12 dias, recebemos palavra para o ano inteiro. Queridos, quando acaba os 12 dias, tem gente que fala, uau, parece que já avançamos 6 meses. Porque quem se adianta, governa. Enquanto tem um monte de gente viajando, a gente está aqui. Aí quando todo mundo volta, a gente vai viajar. Aleluia. E aí é tudo mais barato, sem trânsito, sem vucu-vucu. Eu declaro essa paz sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então já tem uma galera viajando, que eu sei, eu fico muito feliz. Tem que viajar, precisa viajar com a família, nem que seja lá para a Praia Grande. Tem gente que falou, está amarrado. Calma, gente. É legal também, aleluia. Então talvez, né, hoje você tenha aprendido isso, que precisa passar um tempo com a sua família, um tempo de descanso, faça isso. Tem gente já fazendo isso, mas tem um povo ungido aqui, amém? Teve um povo ungido aqui de manhã, foi uma manhã gloriosa, queridos. Eu tenho certeza que Deus está conosco, está sobre nós, e algo poderoso vai acontecer também nessa tarde. Você crê nisso? Já falou com esse irmão que está do seu lado? O que você comeu hoje no almoço? Deixa para lá. Nós tivemos o café de novos membros aqui às 8 horas da manhã. Do café de novos membros, nós voltamos da vigília agora. Embalamos no culto. Depois do culto tivemos o almoço aqui, discipulado com o líder. Saímos agora lá do discipulado. E aí o pessoal é fantástico, gente. A nossa equipe de obreiro é demais. Elas fizeram uma feijoada no domingo. Então se você vê algum líder de ministério dormindo aí, fala, acorda feijoada.
Aleluia. E estamos aqui. A gente sabe que o culto depois do almoço é um pouco mais, né? Então, Maia, por favor, vem com anestesia. E quando eles pensarem que está tudo bem, a gente entra com o bisturi. Vai ser cirúrgico essa tarde. Quantos creem? Diga amém. Então vamos ler as Sagradas Escrituras. Lucas 18, 28. Diz assim: então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Feche seus olhos durante um minuto, fale com Deus agora, peça para Ele te direcionar através da palavra, te responder. Eu não sei qual milagre, a direção que você precisa, mas eu creio que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, está na palavra que é o Senhor. Fale com Ele nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, como teus filhos, como tua igreja, como família da fé, família de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já tem falado conosco desde o início dessa reunião, desde o pós-encontro. Senhor, o Senhor já tem nos ministrado, e nós te louvamos por isso. Senhor, te entregamos a atmosfera dessa reunião, nós consagramos ela ao Senhor, Espírito da verdade, Espírito de Deus. Nós estamos submetidos ao teu governo. Vem sobre nós mais uma vez, revelando a profundidade das Sagradas Escrituras, para compreendermos como viver a sua vontade, o seu querer, no poder que é no nome de Jesus. Que toda fortaleza na mente, que toda altivez, que todo argumento contra o conhecimento e a obediência de Cristo seja destruído nessa tarde, no poderoso nome de Jesus. Nos leva, Senhor, a compreender a tua vontade para cada um de nós. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entre concordância, diga amém. Eu creio. Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Quantos conseguem me dar atenção num período de 27 minutos? Diga amém. Quantos acreditam que vai ser 27 minutos? Diga amém. Gente, nós temos um culto às 19h30 ainda. Aleluia. Mas eu quero rapidamente compartilhar com vocês essa palavra que acredito que é tão precisa para os nossos dias, que o Senhor me entregou agora nessa última semana. Tivemos aí um mês intenso de atendimentos, de gabinetes, de discipulados, e sabemos que está apenas começando, porque o mês de novembro e dezembro para nós é o mês mais ativo, mais intenso, onde estamos encerrando um ciclo e entrando em um novo ciclo, em uma nova estação, em uma nova temporada preparada por Deus. Então nós nos organizamos. Para você ter uma ideia, nós já temos a agenda preparada e organizada até dia 13 de janeiro de 2027. Toda a nossa agenda já está preparada. Nós precisamos compreender que para viver aquilo que Deus projetou, precisamos fazer planos. Precisamos ter um planejamento, precisamos medir a profundidade dos côvados, precisamos fazer planos. O homem faz planos, mas é Deus que os executa, ok? Quando estão entendendo, diga amém. Então nós estamos nesses 2 últimos meses vivendo algo violento em Deus, e nesses atendimentos Deus me trouxe clareza sobre essa palavra. Há algum tempo eu queria ministrar sobre isso, e parece que o Espírito Santo não me permitiu falar sobre isso até esse momento, e agora ficou muito claro a importância de falar sobre isso. Eu quero falar hoje sobre a importância de compreendermos o perigo da comparação. Nessa tarde nós vamos aprender a fechar as janelas das comparações. Diga para o seu irmão: hoje você abandona as comparações. Escute, a comparação é algo muito perigoso.
A comparação é algo que o inimigo tem usado desde o princípio, desde o início, para de fato anular a identidade dos filhos de Deus. As comparações são como armadilhas do inimigo, para nós nos auto-anularmos. Nós não podemos aceitar as comparações. Por quê, pastor? Porque toda comparação é injusta. Toda comparação é injusta. Cada um de nós aqui nascemos em uma família, crescemos em uma casa, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas, nós passamos por processos. Alguns passaram por processos mais doloridos, outros menos doloridos, mas cada um enfrentou a sua luta, cada um enfrentou a sua dor, cada um sabe qual foi o seu processo, a sua história de superação. Então toda comparação ela é injusta. Quantos estão aí comigo? Diga amém. Nós não podemos viver nos comparando, porque quando vivemos em comparação, nós estamos anulando a nossa identidade. E qual é o perigo de anular a nossa identidade? Que quando nós anulamos a nossa identidade, nós estamos sendo desabilitados de viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Por favor, me ajude a pregar, e eu vou te incomodar nessa tarde, porque tem gente dormindo, e eu declaro que esse espírito das 5 horas da tarde vai embora. Aleluia. Chacoalhe essa pessoa e diga: por favor, fique atento, posicionado, porque o que Deus tem para você é para você e para mais ninguém. Ele quer fazer em você e através de você. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém com o mesmo DNA que você. Não existe ninguém com a mesma identidade, com a mesma digital. Meu irmão, não existe ninguém nem com o mesmo cadastro de pessoa física. Você é um ser único, você é um indivíduo único. Você é um filho de Deus, que Deus conta os cabelos da tua cabeça. Deus te escolheu para um propósito único que vai acontecer na sua identidade. Se alguém acredita, diga amém, eu creio. Vai acontecer na sua identidade. Mas quando eu me comparo, eu anulo a minha identidade. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar isso aqui, mas de manhã eu não tive tempo de citar os 5 perigos da comparação. Mas eu preciso aqui fazer a exposição do texto. Escute, Pedro nesse exato momento está fazendo uma comparação. Pedro está se comparando a quem? Pedro está se comparando ao jovem rico. Aquilo que Jesus declara sobre o jovem rico. Nós vamos ver versículos que antecedem esse momento, em que o jovem rico, ele se apresenta e ele diz para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas de bom? Primeiro, Jesus nunca aceitou bajulação. Por favor, diga para o seu irmão: não seja bajulador. Por quê? Porque Jesus, ele disse: bom é o meu Pai que está nos céus. Porque Deus é um Deus perfeito, é um Deus bom, a sua bondade dura para sempre. Mas Jesus estava aqui para cumprir o propósito. E Júnior, Jesus ainda não tinha cumprido o seu propósito. Então nós só podemos chegar à conclusão se alguém é bom ou ruim quando chega no final. Eu não estou pregando algo que é fora da Bíblia, não é uma estatística, embora seguimos os ciclos dos centênios. Falei um pouco sobre isso de manhã, mas nós estamos falando de ciclos da vida, nós estamos falando de Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o sábio vai dizer que é melhor o final de todas as coisas do que o começo delas. Tem gente que começa bem e termina de forma terrível, de forma trágica, mas tem gente que começa de forma terrível, mas vai terminar de uma forma extraordinária em Deus. Tem gente que começa no meio da dificuldade, mas vai terminar no meio da abundância, no meio da conquista, revelando a glória de Deus. Tem gente que começa orando pela família, a família está numa desgraça, um no álcool, outro nas drogas, uma luta, uma pobreza, uma miséria, uma briga, uma enfermidade. Começa dessa forma, mas termina toda a casa servindo ao Senhor Jesus, termina toda a família servindo ao Senhor Jesus. A primeira vez que eu pisei na casa da pastora Andressa, eu falei: Jesus, é com ela mesmo? Só para começar, era 7 filhos e um pai que não gostava de trabalhar. A mãe sustentava a casa, a mãe lidava com os filhos, a mãe tinha que... Eu falei: meu Deus. A história começou dessa forma.
Mas hoje ela e toda a família serve ao Senhor Jesus. Eu não sei como começou a tua história, mas eu sei que se você permanecer em Deus, a sua história será gloriosa. O que você vai ver será extraordinário. Então não tente medir a sua história por aquilo que está acontecendo agora, porque bom ou ruim só vamos saber no final. Agora, recentemente eu estava falando com o apóstolo Dorival sobre os ciclos dos centênios, alguns ciclos, e dentro desses ciclos, o último ciclo é dos 70 em diante. Nesse ciclo de sabedoria dos judeus, dos 70 em diante é hora extra. Me perdoe os irmãos de 70 em diante, mas não levanta a mão muito alta, que Deus pode te puxar. Eu vou ler aqui porque agora algumas coisas vão ficar claras para algumas mulheres. Vamos lá. Do 0 aos 7 anos, fase do ninho. Dos 7 aos 14, fase disciplinar. Dos 14 aos 21, fase da identidade. Dos 21 aos 28, fase da independência. Dos 28 aos 35, fase da organização. Dos 35 aos 42 anos, fase da capacitação. Agora, mulher, entenda isso. Dos 42 aos 40 anos, dos 42 aos 49 anos, é a fase da maturidade. E tu fica querendo que seu marido seja maduro com 35 anos? Tenha calma, vocês amadurecem mais rápido, mulheres. Dos 42 aos 49 é a fase da maturidade. Quantos estão entendendo? Aí tem algumas mulheres que falam: nossa, você parece uma criança. Esse dia eu fui inventar de jogar videogame. Dentro de tudo isso que a gente faz, ainda fomos jogar videogame. Rapaz, eu dei um couro nos meninos lá em casa. E a Andressa fala: você parece uma criança. Dos 42 aos 49, fase da maturidade. Dos 49 aos 56, fase da consolidação. Dos 56 aos 63, fase da expansão e multiplicação. Dos 63 aos 70, fase da delegação e sabedoria. Dos 70 em diante, hora extra. É a cultura dos judeus. Calma, fique tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei no apóstolo Dorival e falei sobre os ciclos dos centênios. Por quê? Porque ele fez 72 anos. Agora em setembro, dia 12, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Ele disse que eu fui o maior presente que ele recebeu. E durante o período, uma das maiores provas da vida dele. Escute, 72 anos, e eu falei sobre a fase dos centênios. Ele falou: meu filho, eu já posso ir para a glória. Antes de ele fazer 70 anos, ele já estava falando. Com 68 anos, ele reuniu a família e falou: não sei não, hein? Eu estou com um tumor no rim, fazendo tratamento do câncer de próstata, brincando, rindo. Ele falava essas coisas brincando e rindo. Ele chegou para nós, simplesmente reuniu a família e falou: vocês nem sabem, eu estou com um tumor no rim. Falei, e assim, e eu vou operar amanhã. E assim que conta essas notícias, ele falou: e fique tranquilo, porque as promessas de Deus já se cumpriu, eu estou feliz e eu estou pronto para ir para a glória. Eu disse: pelo amor de Deus, não fala isso. Tem muito ainda, a gente precisa muito do Senhor. Calma. Aí foi curado do tumor, foi curado do câncer. Está até com saudade de fazer algumas artes. Esses dias ele fez um toldo lá na sede. Ficou um mês para finalizar o toldo. Fez umas gambiarras lá no meio do negócio. 72 anos. E ele falou para mim assim: filho, eu já posso ir embora. Alguém que está chegando no final está dizendo: tem sido muito bom. Deus tem sido maravilhoso. Ele tem visto os filhos dos filhos dele na presença de Deus. Ele tem visto o legado que tem deixado nessa terra. Mas posso te falar uma coisa? Nem sempre foi assim. O começo foi de luta, o começo foi de choro. Teve filho nas drogas, teve filho no crime, teve problema, teve filho chegando algemado em casa, overdose de cocaína no hospital, em coma alcoólico. Teve vergonha nacional, teve vergonha familiar, teve desonra. Nem sempre foi assim. Teve prova, teve luta, mas ele está terminando a sua carreira dizendo: eu estou pronto, porque Deus é bom, eu tenho visto a bondade dele. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver muitos anos.
Mas quando chegar no final, você vai dizer: Deus é bom, e eu tenho provado da sua benignidade, da sua bondade. Esses dias ele falou: eu estou entendendo em Deus, que Deus vai me levar quando eu ver os meus netos pregando. Aí é um problema, porque a Emily já ministrou oferta aqui no último culto Teams. Vão bloquear a live e não deixa o apóstolo assistir. E a neta mais velha dele, a neta que é a primogênita entre as netas, esteve aqui ministrando na Velocidade 2, a ministração de oferta que nos encheu de alegria. Mas ele está dizendo: eu já posso ir, porque está chegando no seu final. Ele está entendendo: estou encerrando a minha carreira, mas nós acreditamos que ele vai viver muito ainda, em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo. Jesus não aceita ser chamado de bom, porque ele não tinha chegado no seu final, ele não tinha cumprido o seu propósito. Aí ele disse para o jovem: por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Mas se você quer entrar na vida, então guarda os mandamentos. O jovem disse: eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Além de ser rico, provavelmente um herdeiro, fazendo uma análise da sua linguagem, alguém que recebeu herança, estava apegado a isso. Por quê? Porque ele não foi capaz de abandonar para andar com Jesus. Toda pessoa que construiu um patrimônio, que desenvolveu um negócio potencializador, que tem dado resultado financeiramente falando, ele sabe que se ele perder aquilo, ou tiver que entregar aquilo por uma razão extremamente importante, ele vai construir algo do zero, com o seu conhecimento muito mais assertivo, com uma velocidade muito maior. Ai, meu Deus. Evangelista Vinícius, evangelista Jennifer, pastor Lucas, Eric, Bianca, lá na casa de paz, que estávamos lá naquela casa de paz. Se hoje Deus falasse: para com tudo e comece a mesma casa de paz em um outro bairro. Ah, meu irmão, começa o ponto de pregação de novo em outro bairro. Meu irmão, nós já íamos começar com outro nível de maturidade, de experiência, de assertividade. Nós íamos começar em uma outra velocidade. Mas o jovem rico disse: não tem como, esse negócio não. Eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e fala: tudo bem, então tu és um cara extremamente inteligente, obediente, mas te falta uma coisa. Pega a sua riqueza, vende e dá para os pobres, e me segue. Jesus sabia que o coração dele estava preso às riquezas da terra. O problema nunca foi ter os recursos, o problema nunca foi ter coisas, o problema nunca foi ter recursos, riquezas. O problema é as riquezas nos terem. Alguém precisa aprender essa lição nessa tarde. Diga assim comigo: dinheiro é bom no bolso, não no coração. Diga: dinheiro é um ótimo servo, mas é um terrível patrão. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o meu coração e o teu coração estiver nele, o nosso tesouro será intocável. Nós não podemos depositar o nosso coração nas coisas. Ele pede o nosso coração, porque se o nosso coração for dele, tudo será dele. A minha vida é para ele, o meu casamento é para ele, os meus filhos são para ele, a minha família é para a glória dele. O que eu faço profissionalmente, os meus recursos é para ele, é para a glória dele. O que eu faço no ministério também é para ele, é para a glória dele. Então Jesus sabia que o coração desse jovem estava na herança, na riqueza. Ele tinha medo de abandonar isso, ele se garantia, ele tinha sua confiança nesse patrimônio. Então não tem como viver propósito de Deus se a confiança não estiver em primeiro lugar no Senhor. Eu ouvi um testemunho de um grande amigo, um empresário, que se tornou um multimilionário na Inglaterra. E quando eu vi esse testemunho, eu comecei a mudar a minha oração. Ele disse que durante anos ele orou e ele disse: Senhor, me dê negócios para sustentar o meu ministério. E a oração que eu fiz desde o início, a minha oração sempre foi essa: me dê empresas para que eu possa viver o ministério de uma forma violenta, sem se limitar. Eu preciso que os negócios me mantenham para mim poder viajar para lá e para cá, ajudar pessoas a servir o reino de Deus. Eu sempre fiz essa oração, mas depois que eu ouvi esse testemunho, eu nunca mais orei dessa forma. Que testemunho? Ele construiu uma grande empresa, uma grande escola, uma grande instituição na Inglaterra de idiomas. Ele era um chileno que foi morar no Reino Unido. Ele construiu essa escola, ele vendeu ela por 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. E ele disse: agora sim, Senhor, eu vou me lançar nas missões. Esse recurso vai me manter a minha vida inteira. Eu vou fazer ele render e vou cumprir o propósito missionário. O que aconteceu com ele? Ele tomou um golpe e não recebeu 1 euro.
um homem de Deus. E quando ele foi orar, ele perguntou: Deus, por que isso aconteceu? E Deus falou: porque você estava dizendo que era a tua empresa que ia sustentar o teu ministério. E empresa não sustenta ministério, quem sustenta ministério sou eu. A sua confiança tem que estar em mim. Para vivermos o chamado de Deus, o nosso coração precisa ser um coração obediente, confiante nele. A palavra vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Jesus estava dizendo para aquele jovem: tu gostou da equipe apostólica, né? Chama atenção, né? Tem muita gente que os olhos, né, se enchem quando vê a equipe apostólica viajando para lá e para cá, missões, nações, Nordeste, mas não sabe qual é o preço. O preço de abandonar a sua casa, o preço de abandonar os seus filhos, o preço de perder fases dos seus filhos que não voltam mais, o preço de sem saber como vai ser, aonde você chegar, como vai ser recebido. Alguns momentos correndo risco de vida. Quantas vezes nós já passamos por isso, sendo perseguidos, tendo que entrar num sistema cultural de pagar uma propina, senão seríamos presos no aeroporto, para poder entrar em um país, para poder fazer doação e ainda pregar o evangelho para esse país. Lugares que dormimos, nas esteiras, no chão, com formigas, banheiros que não eram banheiros, eram buracos, não tinham saneamento básico. Lugares latinos que nós entramos, a cultura, a gastronomia totalmente diferente. Teve uma vez que mais de 20 pessoas no Panamá, todos eles pegaram a mesma virose, de uma bendita de uma salada. Imagina, uma casa com mais de 30 pessoas, de aproximadamente 3 cômodos, pequenos, todo mundo dormindo junto em missão, um só banheiro, privada quente e chuveiro gelado. Alguém entendeu aí? Escute, mas tem gente que olha aqui na apostólica e fala: eu quero viajar para as nações. Muitas pessoas não sabem qual é o preço. O que nós temos investido, tirado do LIS, passado o cartão, investido nas missões, tirado da empresa, tudo que entra vai. A gente não pode ver um saldo no cartão, a gente já compra uma passagem para fazer uma missão, a gente já quer servir, a gente já quer trabalhar, a gente já quer se mover no reino de Deus. Muitas pessoas querem viver aqui na apostólica, mas não quer pagar o preço. Jesus olha para aquele menino que estava querendo viver e fala: é mesmo? Tu quer ser um apóstolo então? Então faz o que os apóstolos fizeram, paga o preço. Larga tudo e segue-me. Porque os apóstolos fizeram isso, largaram tudo e seguiram Jesus. Ele não. Vender, dar para os pobres. A Bíblia diz que ele se entristeceu, baixou a cabeça e foi embora. Diga assim: quem vê foto não sabe do filme. Eita, tem alguém ainda que quer ir para as missões? Levanta a mão aí. Aleluia. Tem alguém que quer ir para as missões lá em Portugal, que a gente está começando? Lá na Espanha, Europa, né? Aleluia. Tem alguém que quer ir lá para as missões lá nos Estados Unidos, lá na Disneylândia com Mickey? Aleluia. Tem alguém que quer ir para as missões lá em Moçambique? Tira a foto agora, Deus, é agora. Estamos precisando de missionários para morar em Moçambique. A gente está precisando. Mas lá não tem saneamento básico. E não ouse ficar doente lá. Porque 2 formas de você ser curado: ou você ora para Deus te curar, ou para os bruxos. E eu sei como você não é feiticeiro, você não vai orar para os bruxos. Escute, ele queria viver o que os apóstolos estavam vivendo, mas não queria pagar o preço. Aí, meu irmão, Jesus solta uma pérola. E ele fala: nossa, os ricos têm um sério problema. Vai ser difícil algum deles entrar no reino. Será mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Nós temos que desconstruir essa imagem do camelo passando pelo fundo de uma agulha. Não é isso. Agulha, o fundo de uma agulha, era uma brecha que existia nos muros de Israel, ok? Era uma brecha. Então a gente estava dizendo que era mais fácil um camelo passar por ali apertado, se machucar, se ferir, do que um rico herdar o reino. E o problema não está na riqueza, o problema está em a riqueza ter o coração das pessoas. Foi o que o jovem rico apresentou. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo para caminhar com Jesus, para fazer parte da equipe apostólica. Mas agora eu chego na mensagem. E nesse momento, Pedro, o impulsivo, Pedro, o sanguíneo, Pedro, aquele que tem coragem de falar o que ninguém fala,
Pedro é aquele que tem coragem de trazer a conclusão que toda a equipe está trazendo, mas todo mundo fica quieto. Mas Pedro abre a boca e fala: mas peraí, Jesus, e nós? Que deixamos casa, deixamos família, deixamos tudo para te seguir. O que vai ser de nós? E aí Jesus diz: Pedro, não tem quem tenha deixado casa, mulher, pai, mãe, irmão, irmã, que não receba nessa terra 100 vezes mais e ainda numa vida eterna. Pastor, o que significa? Que eu tenho que deixar minha família, eu tenho que deixar minha casa, eu tenho que deixar o meu lar? Eu só queria essa valsa. Eu vou fazer as malas e vou dar tchau para aquela jararaca e vou embora. Não, é agora que eu me livro do meu marido. Vou fazer as malas, pegar tudo que está na poupança e vou me lançar nas missões. Não é isso. Não é deixar casa. Para o contexto dos apóstolos, era isso que eles estavam vivendo. Eles deixaram tudo. Realmente, eles largaram família, eles largaram tudo. Mas era preciso 3 anos e meio de imersão, 3 anos e meio de intensivo, 3 anos e meio de IAP Academy, 3 anos e meio de uma teologia do reino de Deus, na teoria e na prática. Eles foram coparticipantes dos milagres. Eles viram mortos sendo ressuscitados. Eles viveram o intensivo. Eles largaram tudo. Mas para mim e para você, que somos casados, quem é casado aí levanta a mão. Aleluia, nós não podemos fazer isso. Paulo vai dizer agora que o casado, ele tem que cuidar da sua família. Mas você que é solteiro, e quiser se lançar nas missões, o solteiro está liberado, ele pode se lançar nas missões. Se ele quiser se tornar celibato, sabe o que é celibato? É o dom de ser solteiro. Algumas pessoas, não, pastor. Cadê os solteiros? Levante a mão. Aleluia. Olha, os irmãos fazendo 360. É Ele, por Ele que eu estou procurando toda a minha vida. Escute, o solteiro pode fazer isso. Mas se ele quiser ter família, ele tem que cuidar da sua família. Então, essa palavra, ela se encaixa onde nos nossos dias? Qual é o contexto? O contexto é: nós precisamos romper com toda a comparação. Pedro se comparou, e muitas vezes nós vivemos nos comparando. Nós comparamos a nossa vida com a vida dos nossos pais. Nós comparamos o nosso casamento com o casamento dos nossos pais. Às vezes nós comparamos tanto que nós trazemos o estilo de vida dos nossos pais para a nossa vida. Nós trazemos os comportamentos do casamento dos nossos pais, ou do não casamento, da desconfiança, dos traumas e as frustrações que os nossos pais tiveram para a nossa vida. Nós nos comparamos tanto que nós não prestamos atenção, que acabamos repetindo os mesmos padrões. Quantos estão entendendo? Jesus está dizendo: não tenha quem tenha deixado casa, pai, mãe, irmão ou irmã pelo meu reino. Pastor, o que isso significa? Eu não sei o que a tua família viveu até aqui, mas eu sei que o que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito melhor, é uma versão muito mais poderosa. Pode falar uma coisa? De toda a minha família eu era o pior deles. Eu era o mais desacreditado. Mas Deus tem um negócio com gente improvável. Deus tem um negócio com gente que não sabe fazer. Deus tem um negócio com gente rejeitada. Não sei se você já foi rejeitado, meu irmão, mas a rejeição não é para nos parar. A rejeição é para nos habilitar. Quando aprendemos a lidar com a rejeição, nós nos encontramos habilitados para viver o propósito de Deus. Foi assim com todo o homem de Deus. Jesus foi o homem mais rejeitado de todos, mas é o homem que tem todo o poder nos céus e na terra. O seu nome é sobre todo nome. Nós precisamos compreender que Deus tem um negócio com a gente. Por favor, chacoalha esse irmão e diga: Deus tem um negócio com você. Você que nasceu aí na Zona Leste, você que vive aqui, Deus tem um negócio com você, corintiano. Aleluia. Deus tem um negócio com você, palmeirense. Aleluia. Deus tem um negócio conosco do Brasil. Muita gente não acredita, diz que o Brasil é uma vergonha, mas para outros o Brasil tem se tornado uma nação de avivamento. Deus tem um negócio com o povo rejeitado. Deus tem um negócio com os improváveis. De toda a minha árvore genealógica, toda a história dos meus antepassados, não existiu ninguém que já pisou em tantas nações quanto eu pisei.
Em toda a minha árvore genealógica não teve ninguém que foi no mais profundo abismo das trevas que eu fui. Mas não tem ninguém que foi resgatado aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí eu vou voltar a liberar essa palavra. Eu não sei como o que você está vivendo, e eu não sei como você está começando a tua vida em Cristo, mas eu tenho uma certeza que o que você vai viver nas próximas estações está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você crê, diga amém. Eu recebo, eu creio. Vai ser abundantemente além. Mas o que nos impede de viver isso? A comparação, o preconceito, o pré-julgamento, os achismos, os achômetros, os sofismas, os argumentos, a altivez, a ouvir pessoas ministrar, a ouvir pessoas testemunhar, logo a nossa carnalidade, a nossa imaturidade, ou talvez os traumas que carregamos, o complexo de inferioridade, nos leva a já programar uma desculpa, uma justificativa, para justificar os nossos fracassos, e dizer que o outro está vivendo porque alguém ajudou, o outro está vivendo porque alguém acreditou, o outro está vivendo porque recebeu herança, o outro está vivendo. Não, meu irmão, é tempo de fechar as janelas das comparações. Tem pessoas que dizem: pastor, mas eu estou há tanto tempo, ele chegou agora e toda a família já passou pelo encontro. Então tu vai celebrar com ele que toda a casa dele passou pelo encontro, porque no próximo encontro, se você aprender a celebrar, vai ser toda a sua família que vai passar pelo encontro. Se você está celebrando que a irmã que não podia gerar está gerando, você não gerou ainda, você não vai ser Penina, você vai ser uma geração de Ana, que vão gerar filhos proféticos e vão dizer: os meus filhos te pertencem, Senhor. Se tem alguém que casou, chegou depois de você, você não casou ainda, celebre o casamento, ajuda no sapatinho, ajuda na gravata, faz alguma coisa, porque você vai casar também. Se nós aprendermos a celebrar com quem celebra, de fato nós vamos acessar também um novo tempo de Deus para a nossa vida. Mas nós ficamos se comparando. Há um perigo nas comparações. Pastor Andressa, quantas pessoas nós atendemos, meu amor, nesses anos? Tem pessoas que olham hoje, sentam conosco e falam assim: pastor, mas olha, eu vejo o que você faz pela pastora Andressa, o meu marido não faz, mas ninguém sabe o que ela faz por mim, só ela para me aguentar. Aleluia. Pastor, eu vejo que a pastora Andressa faz, a minha mulher não faz. Eu vejo que meu líder está vivendo, eu vejo ele viajando, eu vejo ele prosperando, eu vejo ele crescendo. Meu filho, você começou quando? Tem gente que ficou 30 anos em uma vida desgraçada no mundo, e em uma semana quer que Deus faça com ela aquilo que está fazendo com alguém que está há 20 anos na presença. O problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos a comida rápida. Nós queremos a informação rápida. Nós queremos que o delivery entregue rápido. Nós queremos tudo rápido. Com Deus não é desse jeito. Com Deus não é dessa forma, igreja. Eu preciso te alertar para você não se auto-sabotar nas comparações. Com Deus não é dessa forma. Primeiro Ele trabalha em nós, para depois fazer através de nós. Talvez você começou agora, e já tem gente que você está vendo: nossa, mas olha o que fulano está vivendo, eu me entreguei para Jesus. Calma, pare de olhar para fora e comece a celebrar o que Jesus já está fazendo dentro. Pare de olhar para aquilo que pessoas estão vivendo, que você não sabe há quantos anos, qual foi o preço que pagou. Ninguém sabe que quando nós casamos, nós chegamos a depender de cesta básica. Ninguém sabe que quando nós casamos, fomos morar numa casa de 3 cômodos, com gente no fundo, com gente na frente, e com uma turma de Jerry. A lua de mel era embaixo, e no forro da casa tinha a lua de mel dos ratos. Ninguém sabe que fomos morar no fundo de um rio.
Onde os ratos entravam, nós colocávamos o lixo, os ratos comiam tudo. Eu era um caçador de rato, aleluia. Eu já entrava com a madeira já. Hoje eu pego alguns. Quem vê foto não sabe o filme. Pastor, o que você está querendo dizer? Que tudo na nossa vida é uma construção. Existem fases. Você casou agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você ainda está na fase da adaptação. Você ainda está no pavimento. Você ainda está no fundamento. Você está apenas começando uma vida, uma família. Meu irmão, não se compare, mas edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a palavra. Ah, meu Deus do céu. Às vezes eu olho para um casal e quantos anos você tem? Tenho 21. Quantos anos você tem? 19. Eu falei, tu está melhor do que eu. Com 21, 19, nós estamos vivendo isso. Você já tem casa, você já tem discípulo, você já tem líder, você já tem igreja. A gente não tinha nada disso. Ou seja, então, na nossa idade, você vai estar vivendo no mínimo uma porção dobrada do que nós estamos vivendo. Por favor, diga: toda comparação é injusta. Hoje nós vamos fechar as janelas das comparações. É uma construção. Olha para o seu irmão e diga: é uma construção. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Primeiro perigo da comparação: a comparação distorce a identidade. Escute, nenhum filho de Deus floresce tentando imitar o jardim do outro. Nenhum filho de Deus vai florescer e frutificar tentando imitar o jardim do outro. Você vai ver algo na sua identidade. Nós precisamos compreender que a comparação é o atalho mais rápido para perdermos a visão de quem nós somos. Escute isso: a comparação é o atalho mais rápido para perdermos a visão de quem nós somos. Nós precisamos compreender que quando nós nos comparamos, nós estamos abandonando o propósito para vestir uma máscara. Eu declaro que você não vai aceitar a comparação que distorce a sua identidade, mas na sua identidade você vai viver todo o propósito que Deus preparou para a tua vida. Segundo perigo da comparação: a comparação rouba a alegria e a gratidão. Já percebeu que a comparação sempre foca naquilo que falta? Nós nunca nos comparamos assim: nossa, olha o tanto de coisa boa que eu estou vivendo na minha vida. A nossa comparação é sempre olhando para aquilo que está faltando, para aquilo que não aconteceu ainda. Eu quero hoje, debaixo de uma direção profética, te ensinar a começar a olhar para aquilo que Deus já fez e parar de olhar para aquilo que falta. Porque se aprendemos a ser gratos por aquilo que Deus já fez. Pastor, mas eu acho que Deus não fez nada. Então Deus está fazendo hoje. Deus te trouxe aqui hoje para você receber essa palavra hoje, para receber esse decreto profético que está sendo emitido hoje sobre a tua vida. Deus já está fazendo hoje. Não foca no que está faltando, foca naquilo que Ele já fez e comece a celebrar e agradecer por isso. A comparação, ela cria ansiedade, e a gratidão cria paz. Toda pessoa que vive se comparando vive numa ansiedade, em um anseio de ter, em um anseio de provar, em um anseio de ser reconhecido, em um anseio de ter resultados, em um anseio de viver algo rápido. Ele entra em ansiedade. Mas aquele, meu irmão, que aprendeu a ser grato, ele vive em paz. Ainda que eu não esteja vivendo aquilo que Deus me prometeu, que para você talvez é uma demora, mas para Deus é a espera. E o tempo da espera nos ensina a confiar mais nele. O tempo da espera nos ensina a dependermos mais dele. Ainda que Deus prometeu algo e pareça que está demorando, é só uma espera para o nosso coração ser aperfeiçoado, a nossa vida aprender a confiar totalmente nele. Quando nós somos gratos por aquilo que Ele já fez, mesmo olhando a promessa e ainda não vivemos ela, nós começamos a caminhar em paz. Deus já fez. Me ajuda aí, aleluia. Ele não está me escutando, libera minha voz para ele. Ele está com saudade de ouvir minha voz. Ele falou agora aqui. O Jorge não está me escutando, está baixo, ajuda ele. Deus já fez, Deus já preparou um caminho.
Aleluia. Deus já preparou o livramento. Nós precisamos entender isso. Seja grato por aquilo que Ele já fez. Nós vamos viver em paz. Não a ansiedade que a comparação traz, mas sim a paz que a gratidão revela. Escute, quem se compara sempre acha que Deus fez pouco. Quem se compara sempre fica achando que Deus fez muito pouco. Mas quem é grato está dizendo: Senhor, eu aprendi a celebrar, mesmo que aos meus olhos e aos olhos da sociedade seja pouco, mas eu já sou grato, e aquele que aprendeu a ser grato e fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Terceiro perigo da comparação: a comparação adoece a mente. A comparação traz doenças emocionais, ela adoece as nossas emoções, a nossa mente, e ela paralisa a nossa missão. Quer ver uma das coisas que mais levam as pessoas a viverem em comparação? As redes sociais. Diga comigo: redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, Snapchat, WhatsApp. Tudo isso não é vida real. Se for embora, você está aí ainda? Olha para o seu irmão e diga assim: rede social não é vida real. Não se engane. Tinha um casamento perfeito aí. Já estou falando 6 meses disso. Não é que eu celebro a desgraça, é que para mim, ao bater os olhos, eu sempre discerni que é tudo close, que é tudo fake news. Sabe por quê? Porque quem vive de verdade um casamento sadio não precisa ficar toda hora provando que o casamento é sadio. Quem é não precisa provar que é. Quem é não precisa aparentar que é. Conhecerei as árvores pelos seus. E aí desmoronou o casamento. Aí uma separação respeitosa. E passou 2 meses, estava na cama com outro, com outra. Que respeito é esse? Por favor, queridos, vamos subir aí, vamos adorar, para a gente. Eu preciso terminar, aleluia. Por favor, é sério, ajuda eu aí. Vamos acabar, porque está ficando assim. Eu estou vendo que algumas pessoas estão assim, ficando preocupadas que essa igreja que prega a verdade. Em verdade vos digo: toda vida de rede social é engano, é mentira. Então não se compare com as fotos, não se compare com os closes, não se compare com nada disso. No Instagram você faz 2 coisas: ou você vende ou você é vendido. Eu estudo redes sociais há muitos anos, eu estou dentro do digital, do e-commerce há alguns anos já. Eu entendo um pouco disso. Quantos estão entendendo? Ou você se torna um produto, ou você vende um produto. Então pare de se comparar. As redes sociais amplificaram isso. Todo mundo mostra o palco, mas ninguém mostra os bastidores. Todo mundo mostra o palco, luz, câmera, ação, mas ninguém mostra os bastidores. Então nós vamos entender que essa comparação adoece a alma. Ela paralisa a missão. A comparação é um ladrão silencioso que sequestra a paz e trava o propósito. Olha os perigos. Toda vez que nós entramos em comparação e começamos a nos comparar, nós paramos de construir. Pastor, eu estou com um problema sério. Toda vez que eu começo um projeto, aí eu olho alguém que já está vivendo esse projeto, começa a me comparar e me enxergo muito menor, sem estrutura, sem potencial, sem capacidade, sem recursos, sem patrocinadores, e aí eu paro. Você entendeu? Toda vez que nos comparamos, paramos de construir. Hoje nós estamos fechando as janelas da comparação. Você vai começar projetos que Deus te deu e você vai até o final. Você vai começar campanhas de oração e você vai até o final. Você vai começar jejum, vai até o final. Você vai começar casas de paz, vai até o final. Você vai começar em Deus. Você começou agora no pós-encontro. Ei, meu irmão, tem gente que está esperando você desviar de novo. Você não vai desviar nessa temporada. Você vai permanecer até o final.
posso te dar uma notícia? Será salvo tu e a tua casa. Nós vamos até o final, não vamos parar de construir. Quarto perigo da comparação. A comparação alimenta insegurança espiritual. Ela faz a gente esquecer que Deus nos chamou do nosso jeito. Olha para esse irmão e diga: desse jeitinho, com essa carinha, Deus te escolheu. Posso falar uma coisa? E é para viver uma obra que ninguém com essa carinha, com esse jeito e com essa identidade vai poder viver. É na sua identidade que a verdadeira unção vai fluir. Aleluia. Meu irmão, eu sei o que é imitar. Nós somos bons imitadores de Cristo, bons imitadores de homens de Deus. Eu comecei o ministério imitando o Marco Feliciano. Igreja, eu parecia que eu tinha uma bala na garganta. Como que é? A gente muda a voz e tudo, né? Fica: igreja, eu quero saudar a amada igreja. Deus manda dizer: dá glória, levanta a mão. Eu nem sei mais pregar desse jeito. Glória a Deus, né? Mas eu pregava desse jeito. Desse jeito. Era poderoso, era. Irmão, a glória caía. Gente, se era batizado com o Espírito Santo, era batizado com o Espírito Santo, porque não era algo ruim. Mas eu comecei a viver o verdadeiro propósito, a verdadeira unção de Deus começou a fluir através da minha vida, quando eu comecei a viver na minha identidade. Chacoalhe alguém e diga: vai ser desse jeitinho aí, nessa identidade aí, que Deus vai fazer algo que nunca foi visto nessa terra, porque é só na sua identidade que a verdadeira unção vai fluir. Mas eu sou pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Moisés. Jeremias: mas eu sou como uma criança. Vai, Jeremias, eu vou colocar as palavras na sua boca. Meu irmão, com Deus não tem desculpa. Hoje nós fechamos as janelas das comparações, porque nós vamos viver tudo que Deus projetou para nós na nossa identidade. Alguém crê nisso? Diga amém. Escute, o reino de Deus não trabalha com cópias. Deus não unge cópias. Deus unge pessoas autênticas. Pastor, mas assim, eu vejo que alguns discípulos pregam assim parecido com você. Claro, não é que eles estão me imitando. Até hoje eu prego às vezes parecido com meu pai. Aleluia. Deus soberano, poderoso e magnífico. Eu uso muitas palavras dele. Até a oração em línguas às vezes é igual a dele. Aleluia. Porque eu aprendi com ele. É involuntário. Mas eu quero dizer para você que o que você vai viver é na sua identidade. Ok? Deus não unge cópias. Deus não unge xerox. O reino não trabalha com cópias. Deus unge pessoas autênticas e originais. Hoje uma unção fresca vem sobre a mim e sobre a tua vida, para vivermos na autenticidade que somos em Cristo Jesus. Seres originais. Por favor, olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: aproveite a minha companhia, porque ninguém igual eu vai sentar do seu lado. Não existe outro eu, não existe outro igual a mim. Eu sou um ser único, exclusivo, original, autêntico, que não posso ser copiado. Escute, o inimigo ele não precisa destruir o cristão. O inimigo, ele quer simplesmente fazer o cristão se comparar. E aí quando o cristão se compara, ele começa a desistir. Quinto perigo da comparação. A comparação é uma armadilha. Caim caiu nessa armadilha. Caim se comparou e teve um sentimento, um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter. Um sentimento chamado inveja. Ele teve inveja do seu irmão Abel. Qual é o problema? A inveja é a vingança dos covardes. A inveja é um terrível mentor.
que levou a Caim, por se comparar com seu irmão e por ter inveja, a matar o seu próprio irmão. Primeiro homicídio na terra. E não só Caim, mas toda a sua descendência se tornou maldita. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até os dias de hoje. Nós não vamos cair nessa armadilha chamada comparação. Saul se comparou a Davi. Saul foi rejeitado na sua primeira missão. Saul governou 30 anos sem Deus. Quantos estão entendendo? A comparação é uma armadilha terrível. Deus não nos compara, queridos. Deus não compara filhos. Quem nos compara são os homens. Deus não nos compara, Ele conhece cada um de nós na nossa identidade. Ele tem algo preparado para cada um de nós na nossa essência. Não se preocupe, apenas creia, apenas permaneça, apenas confie que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai realizar na sua identidade. Uma obra poderosa Ele vai fazer na sua identidade. Pastor, mas fulano, pastor, mas Beltrano, fechou as janelas. Chega de comparações. Vocês estão entendendo? Se Deus quisesse que você fosse outro, Ele tinha te criado outro. Vocês estão entendendo? Nós vamos avançar no reino. Já percebeu que a pessoa que vive em comparação, ela quer se mostrar importante. E quanto mais importante ela quer se mostrar, ou quer falar que é, menos ela importa. Mas quanto mais a pessoa serve, quanto mais ela se entrega, mais importante ela se torna. Porque o serviço é uma característica daquele que sabe a sua identidade. É vivendo como filho, servindo como servo e administrando como rei. Por favor, alguém repete isso comigo. Vivendo como filho, servindo como servo e administrando como rei. Se eu sei que eu sou filho de Deus e eu tenho a minha identidade revelada, eu não tenho problema em servir. Só tem problema em servir aquele que é inseguro na sua identidade, aquele que vive se comparando. Mas ao nível que nós servimos, revelamos que sabemos quem nós somos. Não servimos para ser reconhecidos, servimos porque sabemos que somos filhos. E o filho tem um coração de servo que agrada ao Pai. Ei, Jesus é o Filho de Deus. Ele foi o maior servo de todos, e ao mesmo tempo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu declaro sobre a tua vida uma nova temporada, uma estação de acessar tudo aquilo que Deus projetou para você viver na sua identidade. Uma estação de acessar aquilo que Deus projetou para a tua família na sua identidade. Você crê nessa palavra? Então, por favor, divorcia dessa cadeira e reaja ao nível que você acredita nessa tarde. Escute, o Senhor me entregou essa palavra porque tem gente que o ano inteiro viveu comparando a colheita que o outro teve. 2025 é o ano da colheita, o ano não acabou ainda. Mas talvez você deixou de colher porque ficou olhando para a colheita do outro. Mas o ano não acabou, chegou o tempo de fechar as janelas das comparações, ou começar a olhar para a tua colheita e começar a avançar para colher aquilo que Deus está trazendo. Pastor, mas externamente parece que não aconteceu nada, mas algo está acontecendo do lado interior. E quando nós olharmos para aquilo que Ele já fez aqui dentro, logo vamos aprender a colher o que está sendo feito e produzido do lado de fora. Deixamos de celebrar muitas vezes o que Deus já fez por causa das comparações. Feche teus olhos, comece a adorar a Deus agora.